Muito bem. Vou sair aqui dessa tela de visualização. Posso clicar ali em sair. Voltei aqui, ó, para onde a gente está criando o nosso Kahoot. Então, o que a gente fez antes foi pré-visualizar. Se eu já quiser começar a colocar o jogo para os alunos, né, para fazer do jeito que a gente fez ali aquela hora, eu venho aqui, ó, em iniciar um Kahoot ao vivo agora, tá? Então, já vou colocar para o aluno jogar. A gente vai fazer isso depois, porque normalmente o professor vai criar e vai trazer isso num outro momento da aula, beleza? Mas pode fazer isso também. E ao jogar em equipes, né, a gente consegue também participar de jogos, mesmo nessa conta gratuita, mais envolventes ainda do que este que nós colocamos ali, né? Que o aluno responde, vai trazendo a pontuação. Aqui tem vários outros jogos que a gente pode envolver dentro desse questionário. E é muito bacana, tá? Então, aqui seria para você já fazer com o aluno. Mas como nós não vamos fazer isso neste momento, né? Nem jogar ou colocar já para o aluno fazer isso, vamos voltar aqui para o modo de edição, tá? Então, fechei ali aquela tela que eu cliquei, né, sem querer ali abriu. Vou voltar aqui para o nosso carro, tá? Então, nós já tínhamos salvo lá as nossas perguntas, pode salvar novamente, ó, ele vai voltar para essa tela aqui de novo, ou eu venho aqui, né, e vou para o pronto, ele vai para a tela inicial do Kahoot, ou voltar, ele volta para o modo de edição. Beleza. Por que a gente vai voltar para cá? Porque normalmente o professor vai criar o seu Kahoot e só vai trazer em um outro momento para a aula. E aí, como ele vai saber para ele recuperar aquele Kahoot que ele fez? Eu posso ter vários Kahoots aí dentro da minha plataforma, tá? Então, normalmente aqui, ó, nessa tela inicial, vocês têm aqui quais são os Kahoots que você criou. Então, no nosso caso, a gente tem um, que é o nosso teste lá de matemática, não tem nenhuma questão de matemática, porém, vamos pensar que sim, certo? Então, eu tenho aqui já o meu Kahoot, se eu clicar aqui, ele vai abrir de novo lá as perguntas que eu posso editar, por exemplo. Tá? Então, tem lá a opção para você editar o Kahoot. Por exemplo, eu quero trazer mais perguntas, eu quero mudar alguma coisa, tem uma alternativa que eu escrevi errado, ou eu escolhi a opção errada da alternativa, eu quero fazer essa edição, né? Eu posso iniciar o Kahoot, posso jogar sozinho, né? Jogar solo com a minha própria conta para eu ver como é que tá. Então tem várias coisas aqui que a gente consegue fazer, tá? Fora isso, né, aqui na tela inicial onde a gente estava lá, ele traz várias informações sobre o Kahoot. Tem Kahoots prontos já, né, já tem jogos criados, então eu posso vir aqui ó, no descobrir. Se eu não quiser criar com as minhas perguntas do zero, eu posso pesquisar sobre assuntos também. E ele vai trazer lá as perguntas já prontinhas e eu só vou conferir para ver se está tudo ok. Isso é muito importante. Embora, né, a gente entenda que existem professores que fazem os seus trabalhos, às vezes ficam gravados aqui na plataforma, tem algumas. Eu já peguei Kahoot, por exemplo, que tinha questões ali que eram bem estranhas, no meio lá das questões que eram sobre a disciplina que eu estava ensinando. Então, às vezes, é importante, mesmo que você vai usar algo já pronto, você ter a consciência de revisar todas as questões para não deixar lá o aluno, né, com dúvida ou mesmo na hora que ele estiver jogando ele fala, puxa, professor, olha a pergunta que está aqui, né, não tem nada a ver, ou é alguma besteira, algum palavrão, é alguma coisa que está lá fora totalmente do contexto, tá? Então, quando a gente vem aqui na pesquisa, ele traz algumas opções de pesquisa, mas você pode trazer outras. Então, por exemplo, ó, de informática. Vamos ver o que ele tem aqui de informática. Ele vai me mostrar aqui, ó, alguns Kahoots já prontos sobre informática, tá?
E aí você pode especificar também o que você quer, né? Depende muito da matéria. E aí tem a quantidade de questões, por exemplo, ou jogadores que você quer utilizar, né? Então é para um grupo maior, aí lembra lá que o nosso limite é 40 jogadores, tá? Para poder fazer o seu carro. Tem alguns carros prontos que aí você não tem acesso depois às informações dele, porque é de outra pessoa, se você for jogar este jogo mesmo. Ou, se você for usar o jogo de alguém, você pode duplicar, criar o seu carro dentro da sua plataforma. Então, você vai duplicar o carro da pessoa e vai editar o que você duplicou e não da pessoa, tá? Então, dá para fazer isso também, se for o caso, tá? É, outra coisa interessante, né, é a nossa biblioteca aqui, que é onde fica os nossos carros, tá? Então eu posso criar pastas também se eu quiser organizar lá os meus carros, então é bem interessante. E aqui a opção de relatórios é onde a gente vai organizar as informações conforme os jogos, né, forem acontecendo. Daquele jogo não tem aqui, porque eu não joguei com alunos, né? Já a gente vai fazer o jogo mesmo. Eu joguei, mas em forma de visualização. Eu vou trazer agora a gente jogando para a gente ver depois o relatório que ele vai gerar aqui. E esse relatório é legal porque dá para ver quantos alunos acertaram uma determinada questão. Então, dá para perceber o que eles têm mais dúvida, para você retomar depois em um outro momento da aula. As perguntas que eles já estão fera, todo mundo acertou, então ele traz em porcentagens de acerto e dá para você ver isso de cada um deles que se colocaram lá, né, dentro do quadradinho para ser jogador. Então, se você for fazer com a turma toda, os 40 alunos participarem, vai ter lá os 40 registros, cada um com a sua porcentagem de acerto. Então, também dá para ter uma visão bem legal, né? E outras informações aqui que não fazem parte desse nosso contexto. Então, eu não vou trazer aqui para não prolongar muito a nossa aula, tá? Beleza. Então, aqui o que a gente tem? A gente tem lá o nosso teste, está dentro da minha biblioteca. Então, quando eu for procurar, se eu não conseguir encontrar ele ali na tela inicial, eu posso vir aqui na opção de biblioteca e eu vou iniciar aqui um carro ao vivo, tá? Vamos iniciar aqui um jogo. Então, ele vai fazer o mesmo que ele fez lá na opção de visualização, porém aqui nós vamos escolher a forma como a gente quer colocar o jogo para o aluno. Então, quando eu for trazer isso para a sala de aula, eu vou vir nessa opção de iniciar e aí eu escolho o que eu quero. O modo clássico é o modo que a gente jogou lá, onde cada aluno vai colocar lá o seu nome e aí ele vai visualizar no celular somente as cores e ele vai ver no telão a pergunta e vai ter que responder lá no celular, certo? Então, esse é o modo clássico. O modo em equipe ele vai funcionar da mesma forma, né? Ele vai trazer as informações para o aluno aqui no celular. Então, ele vai verificar lá qualquer pergunta e eu posso escolher, né? Se eu vou trabalhar com equipes em dispositivos pessoais, por exemplo, de até 5 equipes. Então, eu só vou ter 5 equipes, vou juntar os alunos numa equipe. Funciona bem legal desse modo também. Eu já fiz isso com os alunos. E aí o que acontece nesse modo? Ele aguarda os alunos fazerem uma leitura, discutir entre o grupo para escolher a resposta. Então ele dá uma pausa nos celulares, né, dos alunos para que eles possam discutir e clicar na resposta correta. Só que agora esta opção ela está no modo pago. Então, por isso que tem que fazer o upgrade aqui para poder fazer isso, tá? Equipes em dispositivos compartilhados está liberado para a gente poder utilizar. Eu vou usar essa opção aqui só para vocês verem como é que vai funcionar. Então, vou clicar aqui, ó, no modo em equipe, iniciar. Então, da mesma forma, ele fica aguardando os jogadores, né, fazerem a leitura, escanear aí
os códigos, né, do QR Code, ou de colocar o número PIN aí do jogo pelo site. Então ele vai aguardar até todo mundo entrar. E aqui, né, quem controla isso para iniciar o jogo é o professor, tá? Então eu tô lendo aqui com o meu celular os códigos PIN. Vou entrar aqui em dois aparelhos só para a gente poder testar. Tenta lá um nome para a equipe: Dragões. Dragões. Dá um ok. E aí ele vai pedir o nome dos integrantes, tá? Ele dá 3 campos, mas pode adicionar mais. Então vamos supor que aqui é a equipe do Alexandre, então do Ale, da Dani e da Rafa. Então coloquei lá o nome dos alunos. Então ele coloca ali ó, o nome da equipe que entrou e o nome dos alunos. Beleza. Aí essa equipe vai estar aguardando as demais equipes entrarem. Vou criar uma outra equipe aqui. Equipe Alegria. Que vai ser dos alunos Roberto, Arlindo e da Jurema. Beleza. Vamos supor que essa aqui tenha mais um integrante. Vou colocar mais um aqui. Vou dar um pronto. E aí ele adicionou lá a equipe Alegria com os jogadores. Então, mesma coisa, o professor vai iniciar e eu tenho o trabalho aqui em equipes, beleza? O resto é tudo igual que a gente viu, cada equipe vai responder o seu e beleza, acabou por aí. Outra forma da gente jogar, né? Vou só sair daqui, porque o que a gente vai fazer, começar a jogar, ver a pontuação, é o mesmo que a gente fez antes, tá? Outra forma que a gente tem de iniciar esse jogo, ao invés do primeiro modo individual, do segundo que a gente viu agora, que é o modo em equipe aí, a gente tem algumas opções de jogo. Deixa eu ver se ele vai deixar o da torre mais alta agora sem ser upgrade. Ele não tem ela aqui. Torre mais alta. Todos esses daqui estão com opção para experimentar grátis, mas todos eles fazem parte da versão paga, tá? Porém, só esse aqui que é exclusivo, né? Não dá pra gente jogar. Mas os outros que estão escritos aqui em cima, experimente grátis agora, você pode jogar. O que eu tenho feito com os alunos é esse torre mais alta, que fica bem bacana também, eles gostam bastante, mas tem outros exemplos. Então, o que são esses jogos aqui? Ele coloca as perguntas, mas com um jogo específico. Então, qual que é o fundamento? Por exemplo, do torre mais alta, eles têm que construir uma torre ao longo das respostas das perguntas. Conforme eles vão acertando a questão, ele vai construindo lá uma torre. O baú do tesouro, eles têm que ir caçando os tesouros na tela do celular. Então ele responde a pergunta, ele ganha uma pontuação para poder caçar os tesouros. Então ele deixa um pouco mais interativo e mais divertido o jogo, tá? Normalmente o que eu faço? Se eu preciso de saber, né, como que o aluno está de forma individual, primeiro cada um vai jogar do modo tradicional lá, bonitinho, de forma individual, e aí eu tenho esse resultado. E aí depois, só para dar uma alegrada na galera, a gente joga um outro jogo, porque ele já vai ter consciência de quais são as perguntas e ele vai conseguir ajudar mais a sua equipe. Então, nesses jogos aqui, o próprio Kahoot é que forma as equipes, né? Não sou eu. Não vou, ele vai digitar o nome dos alunos, é o próprio Kahoot. Então, ele vai ter, por exemplo,
jogado de forma individual. E aí depois eu já coloco, ele já mostra uma opção lá para você trazer esse jogo da torre mais alta, se aceita. E aí ele mesmo joga cada um que estava lá no celular de forma individual nesse jogo da torre mais alta. Nós vamos fazer isso no dia da aula presencial, né? E aí vocês vão ter essa experiência, essa vivência ao vivo e vai ficar bem bacana, bem interessante.